Eu converso agora com a bióloga Fernanda Lana, que é do Instituto ProChark e que faz um monitoramento integrado de tubarões e arraias no litoral do estado do Rio de Janeiro, é isso? Isso mesmo, é um monitoramento integrado de tubarões e raias da costa, no litoral todo do estado do Rio, focado também aqui em Angra dos Reis. Esse é um instituto que é daqui da cidade. Isso, é um instituto, é uma ONG, né, daqui da cidade de Angra dos Reis. Agora explica pra gente na prática o que significa o monitoramento de tubarões e arraias e para que ele serve. Sim, então esse monitoramento integrado, ele se correlaciona com a questão de marcação via satélite, acústica e o uso também de drones, que a gente faz para poder monitorar e entender o uso desse ambiente por esses animais, né? Entendendo se eles são daqui, se não são, se eles migram. A gente teve alguns animais marcados que foram para fora do estado, eles foram para o meio do Oceano Atlântico, desceram, foram para o sul do país. Então, assim, um animal marcado em Angra dos Reis, ele teve um deslocamento que a gente chama de migração para o sul do país. Então, a gente está conseguindo entender o uso desse ambiente, né? E o Instituto ele veio para unir essa questão da pesquisa aplicada com a gestão pública, engajamento comunitário e inovação tecnológica. Aí deixa eu voltar um pouquinho atrás, que anteriormente a tecnologia que se conhecia para esse tipo de trabalho era a instalação de um chip ou de um dispositivo mais ou menos desse gênero. Aí você já nos diz que a tecnologia que vocês estão usando é mais avançada. Eu queria que você falasse sobre ela. Então, na verdade, as pessoas às vezes confundem uma questão de chip. Na verdade, não, é uma marca via satélite que a gente utiliza para poder ter condição de rastrear esses animais. E a acústica não é que a gente vai escutar os tubarões, é colocar um transmissor na água, que a gente, quando marcar o tubarão com a marquinha, né, que é o receptor, quando ele passa por esse transmissor, esse receptor registra como se tivesse o deslocamento deles ali. Por isso que a gente coloca vários transmissores ao longo do estado, né, ao longo do litoral e ao longo da Baía da Ilha Grande, para poder a gente conseguir pegar esse tracking, né, basicamente esse rastreio desses animais. Então isso é uma forma da gente entender o deslocamento deles no ambiente, né? Isso é um acústico, mas o satélite o satélite a gente linka no satélite para ter as informações, ou ao mesmo tempo, né, o animal marcado, ele vai para a superfície e lança, né, linka com o satélite essas informações, ou então a gente pré-programa uma marca que depois, com o tempo, normalmente dura até um ano mais ou menos, ele libera essa marca e aí quando essa marca está boiando, ela linka também de novo com o satélite. Eu em casa, com o computador, eu consigo baixar e aí eu faço as análises dessas informações. E que avanços tecnológicos esse sistema traz para o monitoramento dessas espécies? Então, o tipo de informação que é importante as pessoas saberem que a gente coleta é a parte de temperatura, profundidade, deslocamento. Isso faz com que a gente consiga entender, por exemplo, não só a movimentação dele ao longo, né, da parte horizontal ali, mas ao mesmo tempo na coluna d'água. Então, se eles vão para áreas mais profundas, se eles vão para as áreas mais rasas, qual o local que eles preferem normalmente ficar. Então, esse tipo de aparelho é a única forma que a gente tem de entender, né, mesmo como que esses bichos se locomovem, né, se eles são daqui residentes ou não. Então, é um tipo de inovação que a gente usa, né, um equipamento eletrônico, né, para poder ter condição de a gente ter informações. Agora, Fernanda, nós vivemos aqui num litoral que tem uma atividade industrial e marítima muito intensa. Eu queria que você dissesse para a gente o que esses estudos mostram para você sobre a influência que essas espécies sofrem desse tipo de atividade que a gente tem aqui, tanto industrial quanto marítimo. Então, na verdade, a gente sabe que esses animais, eles costumam seguir as embarcações, né? A questão industrial, eles seguem mesmo por causa da questão de matéria orgânica, de movimentação. Então, assim, é uma conexão um pouco, sim, que ocorre. A gente está começando a entender um pouco mais qual é essa relação, né? Mas é uma relação, a princípio, dentro da própria da Baía da Ilha Grande, harmoniosa, que é isso que as pessoas têm que entender, que podem ficar tranquilos, né, nesse sentido, que por mais que tenha uma agregação grande de animais aqui, de tubarões, de raias também, né, dentro da própria Bahia, é um sinal. Na verdade, os tubarões, eles são indicadores da saúde dos oceanos, do equilíbrio dos oceanos. Então, a presença deles nos deixa tranquilos pela questão de, poxa, então ainda o ambiente está tranquilo, né? Mas essa relação é importante de se estabelecer e entender. E aí, uma das coisas que é ruim, acaba sendo ruim, é a pesca predatória, aquela pesca exploratória industrial que captura bastante esses animais. Só para você entender, esses animais, eles são topo de cadeia. O que é isso? Acima deles, em tese, não tem nenhum predador. Então, eles servem de guarda-chuva para as outras espécies. Então, até para a sardinha, para os outros animais ali, a gente consegue entender a saúde dos oceanos se tem a presença desses animais.
entendeu? Então, tê-los no ambiente é extremamente importante. Não, tirar isso é gerar um desequilíbrio muito grande e ninguém quer isso, né? É verdade. A cidade de Mangaratiba, aqui vizinha, né, criou até um mirante de observação dos botos cinzas, que é uma espécie muito Presente, né? presente lá naquele ecossistema marinho. Então, o que você nos diz aqui é que esse tipo de preocupação, ele traz um ingrediente ambiental para o setor turístico também, não é isso? Com toda certeza. Na verdade, a gente está estimulando isso, falando da questão do turismo sustentável. O turismo, sendo de uma forma responsável, a gente traz, inclusive, junto a gestão pública, a gente traz a questão das políticas públicas que são feitas para a gente poder fazer um ordenamento marinho, para a gente construir essa história de uma forma bem tranquila, enquanto a gente tem um ambiente saudável, enquanto a gente tem esses animais de uma forma harmoniosa, né, para a gente poder não ter nenhum tipo de incidente, não ter nenhum tipo de risco, até mesmo para os animais. São fêmeas grávidas que vêm para cá para poder gestar o filhote. Então são animais um pouco maiores, que estão buscando refúgio, querem ficar mais tranquilas, né? Elas não é uma área de alimentação, é uma área mais de reprodução. Então, assim, é um grande berçário, né? A Baía da Ilha Grande como um todo é um grande berçário. E o estado do Rio é a nossa porta de entrada para esses animais, né? Então, é extremamente importante tê-los dentro desse ambiente. Uma campanha que a gente está fazendo é o Avistou, Avisou. A gente, dentro do nosso Instagram, inclusive, a gente tem divulgado bastante vídeos, né? Que nosso Instagram é o Procharc_Instituto. E dentro, a gente fez essa campanha do avistou um tubarão? Me avisa, me manda uma mensagem para poder para que isso? Para a gente poder entender onde esses bichos estão, para as pessoas se sentirem parte dessa história e entender que, tendo essa participação, se sentindo pertencentes, o respeito ele vem. O respeito pelos animais, o respeito pelo ambiente, né, para não ter a poluição, isso tudo acontece naturalmente. E como é que a comunidade marinha vem vivenciando esse trabalho que vocês desenvolvem? De uma forma muito positiva. A gente já tem feito engajamento comunitário junto com a sociedade, não só com escolas, inclusive com o pessoal dos caiçaras, as colônias de pesca, a gente tem ido e conversado bastante com eles, contando exatamente com esse apoio, né, à sociedade para entender e desmistificar o papel de vilão dos tubarões, que é um grande problema. A gente tenta blindar um pouco isso, mostrar que não é assim, né? A gente tem como ter essa coexistência pacífica. Né? E, de uma certa forma, a gente precisa do apoio da sociedade para que eles entendam que a gente faz parte no mesmo ambiente. Né? Então, por que não vivermos juntos, né? Com tranquilidade? E como trazer essa discussão, esse debate, essa reflexão para um ambiente empresarial como é o Conecta, que a Sebrae e a Facerj trazem aqui para Angra dos Reis no dia de hoje? É muito importante que as empresas, hoje, na verdade, a questão de sustentabilidade tem sido falada de uma forma muito ampla. Né? E as agendas ESGs, toda essa parte das empresas é extremamente importante que tenha conexão com a parte ambiental. Então, se a gente não trazer esse viés junto para o terceiro setor, para as grandes empresas e até as pequenas empresas, fica complicado, porque a gente sabe que hoje a gente tem, inclusive, a década da ONU, né? A década dos oceanos da ONU vai ser agora, aqui em 2027, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente vai sediar um evento desse, que vai trazer líderes do Brasil, do mundo todo do Brasil, para poder ter condição de falar sobre isso, sobre a década dos oceanos. É urgente a questão ambiental, de mudanças climáticas. Então, assim, as empresas precisam entender o seu papel e a responsabilidade perante o meio ambiente. Então, a gente traz isso junto e até mesmo para patrocínio, recursos, apoio, exatamente para eles entenderem que isso tudo faz parte deles também. Dentro dessas agendas todas de ESGs e agendas da ONU que a gente pode colaborar também.